Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de Notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, 18 de setembro de 2013, participe 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: em São Paulo, maioria rejeita a reabertura do mensalão. O Estado de São Paulo, sem apuração de espionagem, Dilma cancela ida aos Estados Unidos. O Correio Brasiliense: descontos aquecem mercado de imóveis. O Valor Econômico: Receita obriga empresas a preparar 2 balanços. O Jornal do Comércio de Pernambuco: criança venda online. O 0 Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul: dia de clarear o futuro do mensalão. E o Brasil Econômico: produtores pressionam o governo por maior uso de biodiesel. Já a Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos, destaca: Prefeitura desiste de projeto habitacional na Vila Flora. Olha, nada mais lógico, né? Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Roberto Mel. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. A Vila Flora foi constatada com contaminação, atestada pela CETESB. Então, a Prefeitura de Guarulhos desiste de implantar um projeto habitacional nessa área contaminada e agora diz que vai analisar se a escola ao lado também está ou não contaminada. A pergunta é: não deveriam ter analisado antes de construir a escola? Não, mas o mais interessante, o mais gostoso na história, é fazer depois, né? Agora eles querem ter certeza, vão pedir um outro laudo, e enquanto isso, esse pessoal que estava cadastrado ali para a Vila Flórida, serão colocados no projeto Minha Casa. Lá no Pimenta. Lá no Pimenta. Alguém terá que pagar por esse erro ou não? Não. Não precisa pagar. Não. Vamos ver. Bom, Folha Metropolitana destaca: metalúrgicos de Guarulhos recebem homenagem em São Paulo. Palmeiras vira e goleia Avaí em Florianópolis. Eu gostei mais da manchete do Diário de São Paulo. Aí, Verdão tem aquilo roxo. 2 vezes ficou atrás no resultado e faturou ele 4-2. E uma reportagem que me chamou a atenção, né? Pane compromete atendimento de polícia e poupa tempo. Ontem, os 9 distritos policiais de Guarulhos, da Polícia Civil, e o poupa tempo não fizeram qualquer atendimento. Fui ler a reportagem, para minha surpresa, pane elétrica, fiquei imaginando. Agora, a pane elétrica não foi em Guarulhos, foi na sede da Prodesp, em São Paulo. Aí afetou o atendimento de todos. Mas não há um gerador? Já deveria, né? No São mínimo. interligados todos os sistemas. E Não, mas com a o Prodesp sistema deveria central, ter lá um eles vão no-break fazer do tamanho de um registro. caminhão para a coisa funcionar, né? No mínimo. No mínimo. E outra, você vê coincidência, inauguração do Poupa Tempo de Mogi ontem com o Alckmin lá, né? Que vergonha. Não, ele não foi. Não, ele foi em 4 ou 5 outras solenidades no local, deu dinheiro bastante para a cidade, fez uma festa, e não teve tempo de ir ao Poupa Tempo. Ele não tem uma piada pronta, ele não teve tempo de ir ao Poupa Tempo porque a agenda estava muito corrida. Ele poupou o tempo. E poupou também a vergonha, porque teve essa pane na Prodesp e parou todos os Poupa Tempos. Pane, vírgula, foi falta de energia elétrica. Como é que eles estão preparados para isso? É falta de vergonha, na verdade. Faltou energia para o governador participar de todos Não, o os governador não eventos. tem nem culpa, né? A culpa é dos... Ele anunciou algum trem para Guarulhos ontem? Metrô, Não, nada? aqui está- Asa Delta, O nada? que está repercutindo, Arnone, ouvintes telespectadores, é o corte indiscriminado de árvores ao longo desse novo corredor de ônibus, aqui no Anel Viário, na Avenida Castelo Branco, em frente ao Poupa Tempo, em frente à Polícia Rodoviária Federal. Aliás, ontem eu recebi um telefonema do inspetor Pontes. Ele se disse indignado na hora que ele viu um cidadão com uma motosserra cortando palmeiras. Deve ser funcionário da prefeitura. Não, uma empresa terceirizada, e ele foi lá, como policial, pediu, por favor, para o cidadão mostrar a autorização. Não tinha. E mostrou. Mostrou? Então, foi terceirizado, foi contratado. Agora, quem emitiu essa autorização? Secretaria de Guarulhos? Não, olha, vamos ser sinceros, não ser hipócritas, né? Se o corredor é inevitável, tudo bem. Mas por que cortar? Por que não transplantar? Causa estranheza isso? Normalmente eles retiram de um local, replantam em outro local, né? Não, ontem foi na base da motosserra. Roberto Samuel deve ter acompanhado no Facebook. Eu né, Roberto? acompanhei. É mais E rápido, né, o um corte bom por exemplo que funciona assim, Arnone, esse transplante,
É aqui em frente ao Carrefour, na Harris Honeycutt, vários transplantes de árvore. E, aliás, o local está muito bonito, de árvore transportada de outros locais. Pois é, ao Ele é longo... o chamado bacião nosso ali, não é? Exatamente. Nosso panelão. Ao longo da Tancredo Neves, ligando o centro ao Secap. E ontem, aqui na Humberto Castelo Branco, no Anel Viário, as árvores foram podadas com motosserra. Deixaram o toco da árvore, só a raiz. Lamentavelmente, eu me causa estranheza essa autorização. Mas se for ver, a Secretaria do Meio Ambiente vai dizer que os técnicos estiveram no local, conversaram com a árvore. E tecnicamente... Tecnicamente ela não estava bem de saúde, não tinha vaga no SUS, aí deram um jeito. Uma eutanásia. Eu me pergunto, viu, Arnaldo, às vezes emitiram uma licença, talvez para transplantar ou para podar, e aí fizeram, sabe? Bom, mas ninguém vê. Pois é. Tira a mão daí. Tem 3 dias para sair daí. Eu quero agradecer até ao funcionário público, Luiz Assis, da GCM, que tirou várias fotos, encaminhou para nós. Nós conversamos ontem com a redação da Folha Metropolitana, estamos na pauta também. Agora, chama atenção, hein? Uma poda indiscriminada não me parece das mais corretas. Posso estar tecnicamente errado? Posso. Mas olha, como cidadão choca, impressiona você ver tantas árvores na base da motosserra. Olha, eu já vi muitas ações tecnicamente perfeitas e embasadas em Guarulhos que depois foram consideradas imperfeitas tecnicamente. Principalmente no trânsito, né? Principalmente esse negócio dos terrenos contaminados. Um exemplo, É não é só Guarulhos, São Paulo, Sim. né? Constrói-se grandes obras ou paga-se grandes projetos Sim. visando construir alguma coisa. Depois de tudo acertar, faz um buraco, deixa o povo contente que vai sair um prédio de moradia, de repente, rapaz, falaram que aí, antigamente, eles enterravam o urubu que tinha comido uma bateria de recarga do carregador do celular, ele pode estar contaminado. Mas sorte quando descobre antes, né? Ou vem a público antes, né? Como vários outros conjuntos habitacionais descobriram depois, né? E aí, depois... Exatamente. Depois que morreu... A Inês é morta. Depois que a Inês é morta, bicho, uma coisa só com certeza, o marido dela é viúvo. Pode ter certeza. Inclusive tem um grande aqui, que era o Parque Jardim, né? Um grande empreendimento aqui na Vila Augusta. Clube Parque, que parece que o terreno também não era dos mais saudáveis. Não, parece não. Onde fica o condomínio das Andorinhas? Não sei. Foi alvo de uma grande reportagem ontem mostrando o trabalho que é feito pelos moradores, né? Criaram subsíndico, puseram garotos de 14, 15 anos, 12 anos para comandar setores do condomínio de reciclagem, tudo, e demonstrou que é uma grande eficiência a participação do jovem dentro do condomínio. Eu quero convidar o secretário de Meio Ambiente, o Zaneta, pelo seguinte, a gente percebe até uma ação, acho que com a Rede Globo, verdejando, né? O verdejando da Globo. Pois é, aqui em Guarulhos nós tínhamos as Ilhas Verdes, parece que esse projeto, não sei... Nós verdejávamos muito aqui, já cansou de verdejar, né? Não sei, e agora eu vejo esse corte indiscriminado de árvores, me impressiona. Rapaz, eu ia falar para você, história de poda de árvore, faz anos que eu vejo, sempre há críticas, sabe? Fortíssimo. Mas o governo, quando faz, né? Porque uns caras, quando pegam a motosserra na mão também. Uma vez eu pedi para um xarope desse que vendia peixe lá na praia, Pedro, e tinha um negócio, terceirização do serviço, sabe? Aquele nota 10. E eu pedi para ele dar uma árvorezinha bonita minha lá, rapaz. Rapaz, ele tirou um facão, pulava que nem um doido, tive que segurar ele, que senão ele ia arrancar até o tronco da árvore. Que não é bom para podar. Impressiona. Vamos dar um rápido intervalo, produção. Algum destaque, Roberto? Não, vamos falar sobre o projeto de lei da Prefeitura que concede subvenção de 2.800.000 para o Hospital Estela Maris. E olha o que apresentou o Geraldo Celestino também, limitando em R$30 mil as festas religiosas, cívicas... Não, shows. Tanto religiosos como laicos. Então não vai ter show com ninguém. Mas Os artistas que apresentam aqui cantam Mina, ganha 200 conto. O outro canta Fui lá em casa, mas você não estava, ganha mais 300. Como é que vai pagar com 30 mil reais, Arnoldo, cá entre nós é um belo cachê. 30 mil reais. O belo piada pronta? O belo é 280. É um belo cachê. Falando em belo, ele vai se... O belo 180, né? O Belo vai se filiar para ser candidato a deputado federal, pode? Mas tem a mulher moranga, a mulher morcega, a mulher borboleta, tudo aqui. Bom, 2 destaques ontem. O vereador Celestino, que apresentou um projeto limitando cachês em R$30 mil. Um belo cachê. Até vereadores do PT apoiaram a ideia, eu acho muito interessante. Também acho. E outra questão que chamou a atenção, o vereador Romildo Santos. O vereador Romildo Santos entrou com um requerimento, Roberto? Requerimento, né? Não tenho com relação a... Flamengo?
É, do estádio, não né? tenho certeza, Estádio, não. ele quer... Entrou. Eu sei que ele fez fortíssimos críticas, né? Ele quer explicações. Eu concordo plenamente, está na hora de explicar realmente. Afinal, que parceria é essa entre o estádio da prefeitura, o Clube Flamengo, que não se sabe o número de associados, Não. né? E se existem. Como é que existe? Só tem no CNPJ? Tem uma E o diferença, Corinthians? né, Pedro? Algum tempo atrás, coisa de 5, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 6 anos atrás, né? O Flamengo, como é que eu diria, representava, de uma certa maneira, o esporte da cidade. Sim, todo mundo falava chegou. do Flamengo, todo mundo, sabe? Eu cansei de assistir jogo do Flamengo, então o povo tinha um dia no domingo para... De repente, caiu de divisão, virou um pangai velho, fizeram esse acordo com o Corinthians, que é o seguinte, nós entramos com o estádio, com a iluminação, com a festa, com a cidade, com tudo, com a manutenção. E o Corinthians entrou com a cereja no bolo, mas a cereja dele também, que veio pra cá, tá estragadinha, hein? E há funcionários públicos à disposição. À disposição. Espera aí só, Roberto, por favor. O Rodrigo Souza, é isso? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro, Arnone, Roberto Samuel e os nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, um homem de aproximadamente 40 anos foi vítima de um sequestro relâmpago aqui na Avenida Tancredo Neves na noite de ontem, aqui próximo ao Poupa Tempo. Segundo os policiais aqui do 1º DP que atenderam a ocorrência, Pedro, esse homem foi abordado no farol por 2 indivíduos, foi obrigado a permanecer no interior do veículo. Eles transitaram com esse senhor até ali as proximidades do Shopping Internacional e após roubarem seu celular, carteira e outros pertences, eles fugiram destino a São Paulo. Foi feita diligência aí pela polícia, tanto militar como civil na região, mas não conseguiram recuperar o veículo. Mas felizmente tudo bem com esse senhor. O boletim foi registrado aqui no 1º DP, Pedro. Qual foi o horário dessa ocorrência, Rodrigo? Foi no final da noite, por volta de 10h40, Pedro, quando ele parava aqui num semáforo aqui na região do Poupa Tempo, ele foi abordado por esses 2 indivíduos aqui e foi obrigado a permanecer no interior do veículo e posteriormente liberado. Tá, ok. Mais alguma ocorrência aí no 1º DP? Não, curiosamente, parece que o frio e a chuva também espantou os infratores da lei, Pedro. Tanto aqui na Polícia Civil como na Polícia Militar, poucas ocorrências de pequeno porte, como apenas desentendimento entre familiares e tudo. Felizmente, a cidade relativamente tranquila nessa noite. Tá, ok, Rodrigo Souza. Vamos dar um rápido intervalo, em seguida vamos continuar falando sobre o estádio do Flamengo e sobre shows em Guarulhos. 2 minutos. Unimed Guarulhos. A qualidade que faz a diferença. Informações sobre planos de saúde da Unimed Guarulhos. Ligue para a Central de Vendas 2442-4028. 2442-4028. Atendimento administrativo 2483-8000. Ou no nosso site www.unimedguarulhos.com.br.
7 horas e 15 minutos, 7h15, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727. Fala, Roberto. Bom, conforme você estava falando sobre esporte, o que me chamou a atenção nessa discussão do esporte, até levantada pelo vereador Romeu dos Santos, foi uma fala do vereador Rômulo Ornelas. Ele disse veementemente, não sei o que o secretário de esporte, Wagner Freitas, está fazendo lá. Até o momento ele não mostrou a que veio. Verdade. Foi fortemente, hein? Sem Foi dinheiro. forte. Sem dinheiro. Desalojado. Desalojado. Você quer ir com aquele chapéu na cabeça, coitado? Ele fica enterrado nos problemas, porque não tem. É verdade, ele inclusive não tem consegue ver o sede. sol no horizonte. O esporte de Guarulhos não tem uma sede. Ele disse, inclusive, o Rômulo falou que esteve visitando o estádio ali do João do Pulo, ele falou que está vergonhoso, está um caos, o ginásio, né? Está um caos ali. Segundo o vereador Rômulo, está um caos. Realmente está uma tristeza o esporte. E o da Ponte Grande? Faz tempo que eu não vejo. Arnaldo Celeste. E o Ervolino? Não é possível, o Fioravante. Aliás, teve muita discussão um tempo desse aí, se ele tinha sido cedido ou não para uma entidade de motoqueiros aí da cidade. Né? O Falcões, né? Falcões, né? Olha, eu acho que ali ou viram um albergue, que estava servindo de albergue, Sim. ou passa para a GCM, ou melhor ainda, para a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Seria muito uma área interessante. nobre para a cidade, pode fazer muita coisa ali, em termos de segurança, de montar alguma coisa de maior representatividade do que simplesmente passa por uma entidade. No Falcões de moto. Eu não tenho nada contra os Falcões. Pelo contrário, tem vários amigos lá. Agora, não é assim que funciona. É a mesma coisa da história do Estado do Flamengo. Se levarem adiante isso aí, você vai ver que encrenca vai dar no final. Eu sempre questionei isso. Eu falei, gente, como é que pode? Esse Flamengo não se explica como clube. Não. Quantos associados? Como é que sobrevive esse clube? Me parece que esse clube só existe em função do estádio, que é da prefeitura. O estádio é da prefeitura. Lógico. Esse clube só existiu até agora, conseguiu sobreviver, pelo menos até um tempo atrás, agora está mais para o Corinthians do que para o Palmeiras, graças ao trabalho dos irmãos Davi. Sim. Que eram abnegados pelo clube, que lutaram pelo clube, colocaram o clube num quadrangular final. Mas é uma página que já virou na história. Sim, agora não tem mais um abnegado lá para segurar. Eu Agora eles põem algum tonto de plantão, vai levando a coisa para ver até onde vai. Não sei até que ponto são tontos, né? Mas não sei, o tonto é amigo do Zorro. O Zorro eles perdem, se bem que ele não dá mascarado. Vou te fazer uma pergunta. Alguém está bancando? Alguém está pondo no bolso? O Corinthians. De graça também não é. Não, tem um Ele retorno. tá usando, filho, então, você montar um centro de treinamento hoje, quanto custa? Você tem de graça da Prefeitura de Guarulhos. Quando ganha, é o Corinthians. Quando perde, é o Flamengo. Aí é fácil. O Arnone falou um negócio muito importante, Pedro, que pouca gente percebe, ou já esqueceu, que há um tempo atrás, vários e vários domingos, a população guarulhense, boa parte, ia até o Flamengo se divertir. Sabe, era um grupo de torcedores. Um grupo de torcedores realmente que gostavam, que gostam do Flamengo. Os políticos em época de campanha, nossa, como eles gostavam de futebol. Não, a bola rolava, chovia de político. Mas estou falando pessoas igual você, Arnone, que realmente ia lá porque gostavam. Eu conheço pelo menos fazer umas questão 100 de pagar ingresso para ajudar. Fazer a questão, verdade. Você nem carteirada dava, né, Não, nem carteirada. Fui não dar dava. na minha vida, fui dar uma carteirada mas quando era garoto, ainda no começo de carreira. Carteirada na pastelaria, não colou, não. Ele era ainda da guardia. O Flamengo, aliás, ontem foi outro assunto debatido, a construção das arquibancadas. Eu me lembro que o Carlão Derman era o presidente da Praguaru, investimos não sei quantos milhares de reais. Mas cá entre nós também naquela época, né? O Eloy que nunca jogou futebol na vida, que acho que nunca soube a diferença de uma bola de futsal para uma bola de futebol de campo. O Carlão Derman, bom, pessoa que eu gosto, admiro, mas o que ele tem a ver com o esporte? Nada. Olha, na verdade... Ele não era do esporte, era da Praguaru, mas aí... Não é ele que constrói, também tem que ser um engenheiro, né? Mas, pô... Na verdade é o seguinte, né? O esporte naquela época, o Wilson Davi era ligado ao ex-prefeito Jovino Cândido. E ele queria arrancar as coisas na marra para o Flamengo, lembra? Ele batia no prefeito. Eu cansei de falar para vocês, isso não vai a lugar nenhum, gente. Nenhum prefeito ajuda quem critica, assim, abertamente. O remédio era importante, mas a forma que ele conseguia a receita era terrível, né? Você pega não vai longe, pode ser o prefeito que for. Você vai ter um dirigente de futebol que vai arrancar na marra? Não vai conseguir mesmo. Agora, eu acho oportuna essa discussão aberta pelo vereador Romildo Santos, do PSDB,
nós temos que avaliar até que ponto essa parceria é importante para a cidade, para Guarulhos. Que Quais para o vantagens? Corinthians é importante, eu não tenho a menor Eu dúvida. vou dizer, olha, se ela tivesse, por exemplo, atraindo, se o clube estivesse fazendo uma campanha legal, estivesse atraindo os nossos garotos, os nossos filhos, para quê? Base. Montasse uma escolinha de base, você tira a criança da rua, faz um negócio sério, tem o nome do Corinthians, né? Que é nós, né, mano? Foi campeão, aquela coisa. Agora começou a perder, que nem um cabrito velho também, não vai lugar nenhum mais. E seria importante para a cidade, você abriria um espaço para a juventude. Mas não tem isso. Não. Quando tem, a escolinha base do Corinthians. Né? E quando o cara sabe o que é bola, né? Ele dá 2, 3 chutinhos legal, vai para a escolinha do Corinthians, não vai ficar na escolinha Aí, outra do questão. Flamengo. Gente. Antônio, Bota isso na cabeça. Como é que o Morumbi consegue ser uma arena de eventos e o Flamengo não? Não, o Morumbi não é porque você é São Paulino, Pedro. Não, eu não sou São Mas Paulino. você virou São Paulino com o Não. decorrer da vida. Não, mas eu acho interessante. Mas não é. O São Paulo, arena nós vamos ter duas aqui. Essa do Itaquerão, que eles não querem que chame mais Itaquerão. Itaquerão deles lá, que é feita com verbas públicas, né? E temos a Arena Palmeiras, que essa é feita com dinheiro do Palmeiras. Não tem nada a ver com dinheiro Agora, público. responde a Mas minha questão, velho. do que você perguntou? Fala de novo. Por que o Flamengo não pode ser um local de eventos? Porque é o seguinte, se você falar que vai fazer um evento no Flamengo, se você cumprir as exigências, né, de cobrir todo o gramado com aquela proteção especial, para fazer o som, o preço que eles vão cobrar, ainda mais agora que essa verba de 30 mil reais, não paga nem o porteiro. Nós já tivemos shows, velho. Sim, mas destrói tudo. Não destrói. Acaba com o gramado. O Morumbi protege o gramado, todo mundo protege. Subiu na grama. Aqui em Guarulhos você tem razão, não protege não. Tem uma tourada. Tá lembrando ginásio. agora. Tourada não, rodeio com Dentro- touros. Indoor. Pesando 2, 3 mil quilos cada touro. Verdade. Naquele piso maravilhoso que era com molas. Era, né? Porque agora as molas devem ter virado Um chapéu velho. um chapéu velho, um bombril usado. Chapéu velho é pro... É pra mim, não é pro Wagner. É pra mim. Não, pro Wagner. O piso dele tinha essa proteção para que os jogadores de vôlei, quando verdade, caíssem, verdade. tivessem o amortecimento. Aí encheram de terra, né? Carregaram meia praia de Bertioga para cá, Verdade. entupiram de areia e sortaram uns touros de 10 arroba pulando em cima. Vai vendo? Eu espero que o vereador Romildo Santos apure realmente essa parceria. Tá Vamos certo? descobrir qual é a caixa preta E eu do volto corvo. Eu volto a dizer, essa ideia do vereador Celestino eu acho interessante, a limitação de gastos com cachês. Eu acho que, de certa maneira, Pensando né, por esse lado, você vai valorizar os artistas regionais, locais. o Mamonas Assassinas que surgiram em Guarulhos, Estava começando, junto com o Geraldo Celestino. Catinguelê, surgiu aqui. É do tempo do Catinguele. Surgiu aqui. Eu lembro dele chegando numa Kombi. Eu lembro de uma confusão até que você arrumou uma vez, lembra? Eu? Estava com ele. Não, o cara foi folgado mesmo, você tomou providências por conta própria. Muito obrigado, quero agradecer, inclusive, 20 anos depois. Eu não lembro. Mas eu lembro. Bom, vereador Paulo Sérgio, aqui pelos bastidores, já vamos falar sobre a questão do IPTU, vamos falar sobre a Câmara Municipal. 2 minutos de produção e voltaremos. Voltamos já. Unimed Guarulhos. A qualidade que faz a diferença. Informações sobre planos de saúde da Unimed Guarulhos. Ligue para a Central de Vendas 2442-4028. 2442-4028. Atendimento administrativo 2483-8000. Ou no nosso site www.unimedguarulhos.com.br.
7 horas e 27 minutos, 7h27. Já estamos em contato com o Rodrigo, produção. Fala, Rodrigo. Pedro, um acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio ocorreu há cerca de 10 minutos aqui na rodovia L. Smith, sentido aeroporto aqui, Ayrton Senna, e o trânsito está muito ruim aqui na região. Esse acidente aconteceu mais ou menos uns 50 metros aqui do viaduto que liga o Secap a Cumbica. A Polícia Militar já chegou aqui, já está oferecendo os primeiros socorros a esse motoqueiro que está deitado aqui no chão, aparentemente ferimentos leves, mas por precaução os bombeiros foram chamados para socorrer a vítima, Pedro. Enquanto isso, quem tenta acessar aqui a rodovia Presidente Dutra enfrenta um trânsito aqui muito ruim nesse momento. Então, que altura da Dutra, Rodrigo? Mais ou menos a cerca de 100 metros aqui para aquela alta de acesso à Dutra, Pedro. Sentido Rio, é isso, São Paulo? Não, foi na L. Smith, sentido para quem vai acessar a rodovia Presidente Dutra, saindo do aeroporto. Ah, ok. No acesso da L. Smith com a Dutra, é isso? Exatamente. Já deve complicar aí a região, né? Exatamente. Normalmente aqui esse trânsito já é um pouco ruim pelo grande número de veículos aqui que saem aqui da região do Secap, Vila Barros aqui. Agora no momento aqui praticamente intransitável aqui, Pedro. Ok, Rodrigo. Obrigado pela participação. Dá tempo de fazer outra intervenção. Já conosco aqui no estúdio, o vereador Paulo Sérgio, do PR de Guarulhos. Bom dia, vereador Paulo Sérgio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Samuel. Bom dia aos ouvintes. Vereador, o senhor que é um estudioso do tema, conhece bem alguns assuntos ligados à Prefeitura, já foi funcionário da Prefeitura. Essa aprovação recente, aí, mudanças no IPTU de Guarulhos, como é que o senhor acha que vai refletir de forma positiva para o cidadão? Não tenha dúvida, Pedro. Olha, eu acho que nós aqui nós iniciamos a conversa quando houve todo aquele movimento sobre o IPTU, sobre o aumento. Nós discutimos, inclusive, no seu programa aqui, você foi o primeiro a puxar o assunto. Nós falamos naquele período que o que nós tínhamos, que o avanço, a revisão da planta, ela estava correta, a revisão, entendeu, a simbologia estava correta, o que não estava correto era as alíquotas, que a alíquota tinha que ser mexida. E essa foi a nossa discussão e, posteriormente, depois daquela nossa discussão, houve uma série de informação dentro da nossa linha. Hoje, entendeu, o governo ele pegou e mandou, acrescentando mais 3 alíquotas e desprezando uma alíquota de 1,2. Né? Significa, a alíquota progressiva ela era cobrada de 0 a 20 unidades fiscais, 0,5, né? Anteriormente tudo era 1,7. Então, quando criou-se a alíquota, quando houve aquela, em 2001, quando não houve a revisão da planta, sim, então foi um meio de poder ajustar os valores, tudo, criaram-se a alíquota progressiva. Então, o que acontece? Anteriormente, 0,5, de 0 a 20, de 20 a 40, 1,2 e acima de 40, 1,4. Isso é o que era. Hoje a proposta vindo aprovada, acrescentando a alíquota como 0,3 de 0 a 10 unidades, 0,3, de 10 a 20, 0,5, de 20 a 40, 0,8, de 40 a 60, 1. Quer dizer, diminuir o teto e escalonar o melhor, né? Isso, e acima de 60, 1,4. Essa é a cobrança. Então, se você pegar e ver até 60, 70 unidades, houve substancialmente uma diminuição. E haverá uma diminuição para 2014. Isso que eu queria saber, vereador Paulo Sérgio. Com certeza, então, no ano que vem, o carnê 2014, comparando com 2013, será menor, é isso? Será menor. Olha, deixar bem claro, Pedro, quando nós falamos em diminuirá, sempre haverá correção anual porque está amarrado em unidade fiscal. Sim. E a unidade fiscal, ela é feita, é jogado a infração dentro do índice de infração, então automaticamente sofre a infração do ano seguinte. Porém, as alíquotas cobradas, essa é a dedução que haverá. Mas mesmo assim, acho que haverá redução, né? Não tenha dúvida. Tanto é que você vê, por exemplo, de 0 a 20 unidades era 1,5, significa que dividiram isso aí de 0 a 10 unidades, 0,3. Então, se você aplicar, quanto está a unidade hoje? A unidade está 2.300 e alguma coisa. Deve dar 23 mil reais e alguma coisa. Então, esses 23 se aplica 0,3, né? E não 0,5. De 20 a 40, que anteriormente era 1,2, ele caiu para 0,8. Então, se você pegar e aplicar
São 20 unidades, daria, de 20 a 40 daria mais 20 unidades. 47 mil e alguma coisa. Você, em vez de aplicar 1,2, você aplica 0,8 nela. Entendi. 0,8, há uma redução. Acima dela, de 40 a 60, você vai aplicar 1 e não 1,40 como era. Então há uma dedução. Agora, vereador Paulo Sérgio, é uma polêmica envolvendo a questão da sucumbência aos procuradores. O próprio projeto já previu um parcelamento também? Sim, o parcelamento em 12 vezes da sucumbência, que são os honorários, isso aí cabe aos procuradores, né? Que faz jus, entendeu? A sucumbência são os honorários advocatícios, né? Então, isso aí existe uma comissão, através da comissão de procuradores, houve um entendimento junto com o governo para que houvesse, surtisse efeito com relação à remissão que eles estão propondo. Essa remissão são aquilo inscrito em dívida ativa, porque automaticamente o prefeito ele não poderia simplesmente isentar, anistiar por decreto. Então teria que criar-se uma lei, porque senão ele estaria cobrando a diferença, porque foi identificado o aumento da construção em 2008. Então significa o período prescricional são 5 anos. Então ele teria que cobrar esses 5 anos. Então encaminhando um projeto para poder dar remissão desses 5 anos. Senão a prefeitura automaticamente teria que cobrar sobre pena de prevaricação. Alguma pergunta, Roberto? Ele estava falando sobre redução, a minha preocupação é o seguinte, vai acabar caindo na arrecadação da cidade? Não houve até na arrecadação, não houve até um conforto na arrecadação, houve um aumento. Mesmo com várias inadimplências em relação a recursos que as pessoas entraram, houve um aumento. A lei já está em vigor, vereador, essa de anistia? Não, ainda não. Nós temos, por exemplo, que inclusive sancionar, tem que aprovar e sancionar até o final deste ano para que possa fazer jus ao ano seguinte. Não foi votado ainda? Não, a da remissão ainda não. Não? Não. E ela precisa ser votada esse ano para começar a ter valor no ano fiscal do ano que vem. Isso, exatamente. Porque na verdade é o seguinte, existem entendimentos que falam, automaticamente o projeto quando ele entra na Câmara, ele fica 30 dias na comissão, entendeu? Aguardando a comissão, emendas, pareceres. Enfim, pareceres, exatamente, são 30 dias. Ela não entra, não pautam antes dos 30 dias. E automaticamente existe um entendimento. Quando cria-se taxas, cria-se impostos, existe o Código Tributário, ele prevê que existe a noventena. Você tem 90 dias para posteriormente você poder aplicar. Então o que acontece? Nesse caso não está se criando nada, é remissão. Então a remissão não há necessidade de aguardar além dos 30 mais 90 dias. Então é só os 30, depois já entra em vigor. Não, exatamente. Aprova-se, volta-se para o Executivo, após a sanção, publicação, após a publicação está valendo. Já estamos em 18 de setembro, hein? Mas nós estamos correndo com tudo isso aí, porque todos os projetos que vêm, que a gente enxerga que é em benefício à população, não tenha dúvida que não existe óbice por parte do Poder Legislativo em prejudicar e causar um transtorno à população. Eu queria falar sobre um outro assunto, Pedro. Aliás, essa semana tínhamos conversado aqui sobre alguns comércios que têm invadido a cidade, né? E o vereador Paulo Sérgio, ele comentou dia desses na Câmara sobre algumas feiras que são feitas de madrugada sem autorização da Prefeitura. Parece que são vários pontos feitos de finais de semana e sem nenhuma fiscalização da Prefeitura. O mesmo, quer dizer, nós estamos criticando algumas pessoas que acabam invadindo espaço público, seja em calçadas, sejam em praças, vendendo os produtos. São clandestinas, vereador? E agora essa feira da madrugada aí. Não, é verdade. Isso aí nos causa uma preocupação muito grande, Samuel, pelo seguinte. Eles estão entrando na cidade de Guarulhos, pode ver um número bastante expressivo de estrangeiro na cidade com a feirinha da madrugada. A feirinha da madrugada, ela compromete o comércio local, ela compromete os feirantes que estão regular. Os que recolhem os seus tributos, que recolhem os seus impostos para poder sobreviver, e vem uma concorrência desleal, certo? Com pirataria, com clandestinidade, sem nenhuma produtividade para a cidade de Guarulhos. O que me estranha, Pedro,
é que infelizmente eu até ouvi, entendeu, por parte, entendeu, de alguns segmentos da própria imprensa, peguei e me questionar falando assim, vereador, você é contra os pobres? Poxa, que absurdo. Quer dizer, eu falei, eu não sou contra os pobres. Por quê? Você é a favor da pirataria? Falei, não, eu não sou a favor, não. Eu sou a favor daquelas pessoas, entendeu, que estão legalmente trabalhando, cumprindo com as suas obrigações, colaborando, entendeu, com o crescimento da cidade. Se você é favorável à pirataria, faz o seguinte, ó, cria-se uma cidade de piratas e vai morar lá. Vai lá você. Onde para ver como é que acontece, vocês vão vereador? sobreviver. Não, em vários pontos da cidade. Inclusive, eles soltaram o panfleto, você vê Cocaia, Presidente Dutra, em vários pontos da cidade. É itinerante? É itinerante. Então, o que acontece, Pedro? Nós precisamos ter muita cautela e não podemos fazer vista grossa para isso. Não. A fiscalização tem que atuar. Ela tem que atuar pelo seguinte. No passado, eu coloquei algos irregulares, clandestinos que iniciaram, que iriam causar um problemão lá na frente, quando era funcionário. Não deram ouvido, você vê o que nós enfrentamos por falta da regulamentação. Hoje, por exemplo, se vocês deixarem e não cortar o mal pela raiz, com certeza vai ser um problemão futuro. E depois não adianta reclamar. E o que acontece? São os políticos, administrar o governo que não faz nada. Se nós não coibirmos esta prática que venha, infelizmente, comprometer as cidades, eu vou dizer uma coisa para você, meu. O poder público vai enfrentar um problema seríssimo lá na frente. Vereador, o senhor já conversou com a SDU a respeito? Entrei com um requerimento solicitando informações, quais as providências que estão sendo adotadas, porque eu acho que esse é a responsabilidade do vereador. O vereador ele tem que oficiar, ter por escrito, porque tudo que é conversado, entendeu? O vento leva. Eu não sei quem na imprensa disse isso para o senhor, mas isso é uma inocência, para não dizer uma bobagem, porque um esquema desse é profissional. Esse tipo de feira não são pessoas humildes, simples que tiveram ideia. Isso é um esquema profissional de distribuição de mercadoria contrabandeada. Então, tá certo? Obrigado pela informação aqui, que nós estamos recebendo nos estúdios universitários de Guarulhos, é isso? Da Universidade de Guarulhos, do curso de Publicidade e Propaganda. APP. Vieram conhecer os bastidores do Radar de Notícias. Sejam bem-vindos, tá certo? Eles vieram aprender como não fazer, tá vendo, Roberto? Vereador, só para encerrar, eu sei que o senhor tem uma luta antiga, o senhor defende, até o senhor chegou a presidir a Câmara, né, interinamente, o senhor defende a verba de representação dos vereadores, em vez de ficarmos criando cargos e cargos. O senhor não encontra ressonância na sua ideia? Mas não tenha dúvida, Pedro. Primeiramente, dizer, entendeu, que a legalidade. A verdade é o seguinte. Quando você fala, entendeu, em matéria de poder legislativo, Câmara, nada se pode. A verdade é o seguinte, as pessoas que estão lá fora querem legislar, vem aqui dentro, concorra uma eleição e venha discutir conosco aqui dentro. É tão simples, faz como fez no Estado. Né? O deputado foi lá, concorreu, entrou, vai lá defender o que você pensa, os seus direitos. A verdade é o seguinte, Pedro, quando nós discutimos, cumprindo a legislação do aumento do subsídio que ser de 4 em 4 anos, para ser aplicado na legislatura seguinte. Nossa, um caminhão de problemas, criar uma situação, olha o absurdo. Agora eu digo para você, Pedro, o vereador não é o que falam por aí que ganha. Eu vou deixar claro. O vereador, ele ganha 7 mil reais. O vereador bruto, paga... Né? Não, esse é o limpo. Bruto é o 9. Limpo é 7 mil 9 vai reais. pra 7. 7 mil reais. Com esse dinheiro, sabe o que você faz com ele, Pedro? Você paga aluguel para um escritório porque você tem que manter a base, você tem que atender a população, você paga água, você paga luz, você paga internet, você paga telefone, você paga a manutenção da viatura. IPTU. Certo? IPTU. Você paga tudo isso aí, Pedro. Agora eu gostaria muitas vezes de falar, não se pode. Olha só, as pessoas que estão ali, diz o seguinte, não é ilegal, não se pode as pessoas você ajudar, às vezes com pecúnia, vem uma instituição, uma entidade, que você acompanha e vê que é sério, ele procura quem? Ele procura quem? Ele procura o vereador, e você tem que ajudar. É um trabalho social, é um investimento. Não, as pessoas enxergam diferente. Eu gostaria que essas pessoas que enxergam diferente nos apontassem a fórmula.
como é que nós poderíamos agir legalmente da forma que se pensa. Vereador Paulo Sérgio, mas a Assembleia tem verba de representação, Câmara dos Deputados tem verba de representação, várias câmaras municipais, por que Guarulhos não? Não, mas é o que eu estou dizendo, Pedro. É complicado eu falo, olha só, eu tenho um comportamento, eu sei o que eu faço e cada um deve saber o que se faz também. Cada um tem os seus objetivos, cada um tem o seu pensamento. A verdade é o seguinte, a Câmara tem que trabalhar dentro do colegiado, nós temos que trabalhar em grupo, ali temos que discutir o que é bom para a instituição, não isoladamente, nós temos que discutir entre os vereadores, buscar dentro de princípios. A verdade é o seguinte, o que precisa, havendo transparência, justificando o que é necessário, colocando-se a público, dá para você defender sim, e muito bem, dá para se defender muito bem. Porque na verdade, quando houve aquele projeto que automaticamente, a lei diz, no ano anterior às eleições, o Tribunal de Contas sugere que seja feito antes das eleições. Então você vê os contrapontos. A lei diz uma coisa, o entendimento é outro, né? E a própria lei orgânica do município foi aprovado que deveria ser antes das eleições, 30 dias antes das eleições. Você coloca um desse aí, até as instituições, segmentos religiosos, entraram em contato, pô, é verdade, eu queria saber por que estão falando isso. Eu falei, poxa, gozada, até aquele segmento nos procura para ajudar com as atividades, entendeu, daquilo ali, e eles não vêm pedir apenas o apoio da gente, o envolvimento da gente para saber que nós estamos enxergando de bons olhos, não, é para a gente participar também, porque há custo daquilo ali. Mas para nós nada pode. Nessa cidade aqui nada pode. Eu acho gozado que Guarulhos é tratado como província. Todo mundo quer torpedear, então eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho medo, eu não tenho rabo preso, e vou dizer mais, eu trabalho com transparência. Vou para 44 anos dentro da estrutura pública, eu sou oriundo do funcionalismo, e eu pergunto para vocês, eu gostaria de saber aonde o Paulo Sérgio esteve envolvido em coisas erradas. Então, na verdade, é o seguinte, Pedro, é o peso do mandato, é o peso do cargo que você ocupa, e você tem que estar ciente a isso aí. Nós estamos à mercê, entendeu, de críticas, faz parte, você tem que ter o espírito e absolver isso aí da melhor maneira possível. Agora, se você tiver com boas intenções, trabalhando com transparência, tendo necessidade daquilo, justificando aquilo, você não tem que ter medo de ninguém. Porque cada um faz o seu juízo quando está alheio aos problemas. Eu gostaria, porque é o seguinte, olha, eu passei por 11 governos. Eu vi discurso de todos. Eu vi tantas interferências de outro lado, entendeu, voltado ao próximo, entendeu, ao judiciário, criticando. Quando chegam ali, eu não vejo nada diferente. Porque aí cai na realidade do que realmente necessita. Nós estamos representando, nós precisamos retribuir a população que acreditou em você, colocando lá para defender os seus direitos, aí eles engessam você. Te colocam lá dentro, mas depois te engessam. Aí vem a cobrança. Não fazem nada. Não é presente. Filho, é uma dificuldade muito grande. Então eu gostaria que essas pessoas, quando intervêm em um poder, acompanhem para saber o que realmente ocorre. Não é sentar numa escrivaninha e ficar lá metendo a caneta e encaminhando. Vereador Paulo Sérgio, obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, agradeço, Samuel, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre pronto quando assim que convidar. E para a gente é sempre um prazer poder estar prestando conta à população. Obrigado. 2 minutos, voltaremos, produção. Unimed Guarulhos. A qualidade que faz a diferença. Informações sobre planos de saúde da Unimed Guarulhos. Ligue para a Central de Vendas 2442-4028. 2442-4028. Atendimento administrativo 2483-8000. Ou no nosso site www.unimedguarulhos.com.br.
7 horas e 47 minutos, 7h47, Radar de Notícias ao vivo. Eu quero lembrar que no próximo dia 24 de setembro, tá certo? A 10ª rodada de negócios no Cumbica, Guarulhos, Fiesp, ASEC. Será lá no Adamastor, na Avenida Monteiro Lobato, 734. Informações e adesões, atenção, 2412-6054 ou 2440-9622. Esse telefone é mais fácil de memorizar. 2440-9622. A 10ª rodada de negócios no Adamastor, dia 24 de setembro. 24 de setembro, na próxima terça-feira, né? É isso aí, tá certo. Fala, Virgílio, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel, amigos da Rádio Imprensa e TV Cantareira. Olha, Pedro, Guarulhos recebe ônibus com portas dos dois lados. Aleluia. Até o final deste mês, 50 novos ônibus começarão a circular na cidade. Todos os veículos vão ser equipados com portas em ambos os lados. No total, serão investidos 13 milhões de reais com a compra dos 50 veículos que serão utilizados pela empresa de ônibus Guarulhos e pela empresa de ônibus Vila Galvão. Esses serão os primeiros veículos com portas dos dois lados a operar dentro do município. Os novos ônibus são maiores que os utilizados atualmente na cidade, têm 13,20 metros de extensão e possuem 5 portas. Falar em ônibus, e os ônibus noturnos, hein? As linhas noturnas da cidade? Na capital, por enquanto. Agora, o que me chamou a atenção, eu vi hoje na Folha Metropolitana, secretário de Transportes Atílio, eu já completo. Rodrigo, é com você. Pedro, eu continuo aqui na rodovia L. Smith, falando sobre aquele acidente que aconteceu há pouco aqui, envolvendo um motoqueiro em um carro de passeio, e o trânsito continua piorando. Nesse momento aqui, para quem precisa acessar a rodovia Presidente Dutra, já encontra lentidão desde aqui a região do Terminal 4 aqui do aeroporto. A rodovia ali, a Marginal Baquirivu, ela já está com lentidão exatamente por causa dos reflexos que esse acidente está acometendo aqui na região. Esse acidente envolveu quais veículos? Foi um carro da marca Montana, Pedro, um carro de passeio, e uma moto 125. O motoqueiro já foi socorrido aqui, mas aí falta alguns reparos aqui a ser feito, o veículo foi tirado aqui da pista, e parece que a lentidão ainda vai persistir por cerca de uns 20 a 30 minutos aqui ainda na região. A quem compete aí? A PRF, Rodrigo? Pedro, até o momento, no ponto onde eu estou, que eu não consigo mais visualizar o local exato do acidente, mas no momento que eu passei, apenas uma viatura da Polícia Militar estava no local, prestando socorro à vítima e tentando até disciplinar o trânsito. Mas aqui, a rodovia L. Smith, ela é, sim, de competência da Polícia Rodoviária Federal, e eu acredito que nesse momento, sim, já deva ter alguma viatura lá também ajudando aí a regularizar a situação, Pedro. Ok, tomara que a PRF atue rapidamente. Voltamos aqui no estúdio. Corta para mim, TV Cantareira. Isso. Então, ok, voltando a falar, o secretário Atílio Transporte, está vendo na Folha Metropolitana, prometeu um corredor de ônibus na Avenida Timóteo Penteado. Agora eu fico imaginando, Roberto, um corredor de ônibus na Timóteo. Inviável, desculpa. Não, inviável não é, mas que vai ser um impacto, vai, hein? Se prepare, hein? Vai ficar só uma faixa para o veículo, nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Alguém conhece daí a Timóteo Penteado em horário de rush? Ela fica lotada, são 2 vias para ir, 2 para voltar. E, então, no caso, seria uma via para ir e outra para voltar. E quem andar no local que é a faixa exclusiva, uma multa de R$ 127. Olha, eu não entendo, sinceramente, como leigo, né? Tecnicamente, sempre vão dizer, tecnicamente, mas uma faixa exclusiva de ônibus na Timóteo Penteado, meu amigo... Inviável. Na minha opinião, inviável. Aliás, em Monteiro Lobato, em alguns pontos da Monteiro Lobato, na minha opinião, humilde opinião, inviável. Mas pior ainda na Timóteo, hein? Hoje é o grande corredor de Guarulhos. Olha, existem outros grandes corredores, viu, Pedro? Eu acho que... A Tiradentes. A Tiradentes é um grande corredor. A Monteiro Lobato também é um grande corredor. Hoje em dia, Pedro, Jamil João Zarif é uma grande via de escoação, já que a Monteiro Lobato está totalmente saturada. Eu estou recebendo aqui um convite via Facebook, Conselho de Segurança, Guarulhos Norte. Sim. Reunião ordinária dia 18 hoje, né? Às 19h30 no Colégio Salim Mudê, situado na Rua Sagres, número 136, lá no São João. Obrigado pelo convite. Fala, Virgílio. Pedro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região será homenageado nesta sexta-feira,
em razão dos 50 anos de atividades pelos direitos dos trabalhadores da categoria. A honraria será entregue em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o sindicato é a segunda entidade paulista a receber essa homenagem. O Jubileu de Ouro foi comemorado em abril. O presidente Pereira destacou também alguns dos pontos presentes na pauta de reivindicações que foi entregue ao sindicato patronal nesta segunda-feira. Aumento real de salário, jornada de 40 horas sem redução de salário, licença maternidade de 180 dias e renovação das convenções coletivas em 8 dos 10 grupos patronais estão entre as reivindicações apontadas pelo sindicalista. Ok, parabéns. Nosso cumprimento ao Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Tem até uma história, né? 50 anos em Guarulhos, Sindicatos Metalúrgicos. Algum destaque final, Roberto? Bom, só dizer, ontem tivemos sessão na Câmara, ainda não entrou em discussão o projeto de lei que fala sobre cargos, uma reserva de cotas para negros e indígenas, está faltando parecer e ainda continua na discussão. Tivemos a aprovação lá, uma longa lista de requerimentos e projetos de lei, foram 84 requerimentos e projetos deliberados ontem. Eu quero destacar aqui, Pedro, o projeto de lei da Prefeitura que dispõe sobre concessão de subvenção. Está repassando R$ 2.800.000 para a congregação das filhas de Nossa Senhora Estela Maris, para o Hospital Estela Maris. Eu tenho observado desde ontem na TV, nas emissoras de rádio, o governo do estado anunciando verba para o Hospital Estela Maris. Eu espero que estejam mandando mais dinheiro para o hospital do que gastando em propaganda, né? Por favor. E Najara está no ponto, produção? Então 30 segundos, vai. Do Brasil. Unimed Guarulhos. A qualidade que faz a diferença. Informações sobre planos de saúde da Unimed Guarulhos. Ligue para a Central de Vendas 2442-4028. 2442-4028. Atendimento administrativo 2483-8000. Ou no nosso site www. Ok, 7 horas e 55 minutos, já conosco no estúdio, Najara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia, ouvintes e telespectadores. Vamos lá. Pedro, o Brito acabou de ligar para nós, complementando a informação do acidente da Hélio Schmidt, ela está parada na saída do aeroporto. Ele falou que ele está lá há mais de 1 hora. Caramba. E o trânsito não anda. Então, alertar a todos, né? Alguém me explica, um acidente entre um carro e uma moto causa tudo isso? Precisa de uma ação. E olha, é um gargalo ali que afeta até a operação do aeroporto. Está faltando uma ação, né? Imediata. Que mais? Isso. E o Aloysio ligou também do Parque Primavera, dizendo que algumas ruas ali do bairro estão intransitáveis hoje, devido à chuva. As ruas são de barro e de terra, né? De terra, agora está o barro lá, está complicado. Então, as principais ruas onde os ônibus não conseguem trafegar é na Rua Granito, a Rua Adutora e a Rua Cedebra. Você vai fazer uma gentileza, Najara, vai tentar agendar o presidente da Proguaru, o vereador José Luiz. Eu quero falar sobre o plano comunitário, porque me causa estranheza ruas que são rotas de ônibus que não são asfaltadas. Eu me lembro que geralmente se dava uma prioridade, né, às ruas para trafegar os ônibus. Vamos tentar agendar o presidente da Proguaru. O que mais? Tá ok. A Adelina do Jardim Presidente Dutra, ela reclama que não consegue marcar consultas no CEMEG porque há falta de médicos. CEMEG, o Centro de Especialidades? Isso. Vila Augusta. Causa estranheza, Adelina. Vamos tentar ligar, deixa eu lembrar, 0800 7722 986. É o telefone da saúde em Guarulhos. Adelina, nós vamos entrar em contato com você, vamos repassar para o secretário Carlão Derman. O que mais? E na Avenida ali, Armina de Lima, no centro, ao lado da Escola Estadual Conselheiro Crispiniano, à noite, no horário de saída, por volta das 18h30, eu verifiquei que não há iluminação pública ali. A rua está escura. E tem uma coisa pior ainda, viu? Eu observei que, olha, eu fiquei até triste. Eu passei outro dia ali atrás do Conselheiro, eu que estudei no Conselheiro, essa rua, atrás do Conselheiro, né? Isso, ela está mal iluminada e virou ponto de prostituição. Isso. De todos os tipos e gostos. A verdade é essa. Virou um enorme
como eu diria o Arnone, né? Trotuar. Virou um enorme ponto de prostituição, aquela rua atrás do Conselheiro Crispiniano, extremamente mal iluminada e extremamente perigosa, lamentável. Aliás, a iluminação em Guarulhos precisa melhorar muito, mas muito, foi muito nisso. Mais algum destaque? E o Aloysio do Parque Primavera, ele reclama das faixas deixadas pelos vereadores, dizendo que fizeram melhorias no bairro. Segundo ele, não é verdade isso. Simplesmente as faixas aparecem lá da noite para o dia. Alguém já disse que o autoelogio fede, né? E como fede? Ô, Inajara, você vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde, a Sandra, da assessoria de imprensa, e passar o caso da dona Adelina, apure melhor o caso dela, tá bom? Bom, final na edição de hoje, tenham todos um bom dia. Eu estarei de volta na sexta-feira, tá certo? Amanhã, pessoal normal aqui no Radar de Notícias. Até sexta. Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e